segredo do sucesso? Como a gente aqui gosta de fazer perguntas, mais do que tudo, a gente tem que elaborar esse negócio um pouquinho melhor. Antes de dizer, por exemplo, qual que é o segredo, a gente tem que tentar responder o que é sucesso. E é aí que a coisa vai ficar um pouco mais complicada. E é aí que a gente gosta. No episódio de hoje, a conversa é sobre um negócio que domina o mercado digital. Métricas. KPIs, aqueles números que podem ser motivo de alegria ou de desespero, dependendo do lado da mesa aonde você tá. Hoje eu tô aqui com os meus amigos Cris Dias, Catarina Secarelli e Gui Pinheiro para falar sobre sucesso e tentar responder o que é sucesso. Esse é o É Sobre Isso, um programa quinzenal, produção da Ampere e da Beat, que tá sempre no YouTube, no Spotify ou onde quer que você ouça os seus podcasts. Para não perder nenhum episódio, assina aí o nosso feed ou o nosso canal e só assim a gente vai poder dizer que, enfim, estamos fazendo algum sucesso. Bora? Colegas, eu quero começar hoje perguntando o seguinte: em que momento da vida cada um de vocês achou que finalmente as coisas tinham dado certo e vocês tinham se dado bem? Quer começar? Vai você. Quero começar. Não sei se eu quero começar porque essa Aquela que passa a bola pro amiguinho. Peraí, eu quero falar uma coisa. Assim, no seco? Pro pessoal, o mote do episódio Qual o Segredo do Sucesso? O pessoal que quiser saber o segredo do sucesso tem que assistir esse episódio inteiro. Em algum momento eu vou soltar a palavra-chave aqui. Essa pessoa tem que me mandar a palavra-chave no Instagram e eu vou mandar o segredo do sucesso pra vocês. Então, ó, Nossa, coach Guilherme. Materialização. eu coloquei a palavra-chave lá no final. Será que a gente usou mesmo essa palavra-chave? Acho que não. É uma boa palavra. Mas enfim, só lá no final. Ó, eu não sei se eu tive um momento na minha vida que eu olhei e falei, porra, acho que agora tá tudo bem, né? Agora tá tudo certo. Mas hoje em dia eu consigo olhar pra alguns momentos do passado e falar, até que lá atrás tava bom. O distanciamento. Tipo, na infância. O distanciamento. Pô, não tinha boletos. Isso sim é sucesso. Mas não, a gente tá vivendo um período de muitas crises, né? Muitas crises simultâneas. Então isso torna difícil entender o que é sucesso, afinal. O que pode ser sucesso quando a gente tá vivendo num momento tão zoado? Mas a gente tá falando aqui de sucesso pessoal. Eu confesso que eu estou vivendo um bom momento agora. Tô num trabalho legal. Olha ela puxando o saco, hein? Não, mas assim, tô num ambiente sadio. Só quem passou por ambientes profissionais muito ruins sabe valorizar um ambiente sadio. Meu filho tá na faculdade, tá super bem, tô num relacionamento maneiro. Então, assim, pensando em como as coisas estavam, sei lá, em 2020, agora tá tudo bem. Mas eu tenho medo. 2020 aí é complicado, Mas né, eu acho que parceira? essa é a tática do sucesso. Você comparar ter a com o momento baliza, pior. você Comparar tem com ali a barra, 2020. Você O tem a segredo do barra. sucesso é comparar com 2020 Não, mas sempre. assim, eu também posso comparar com, sei lá, 2018, 2019 foram 2 anos muito complicados pra mim em absolutamente todos os aspectos da minha vida. Então é importante você poder olhar pra trás e falar, não, agora, comparando com ali, tava tudo bem. Mas é que sempre tem coisas que podem melhorar. E eu acho que quando a gente tá falando de KPIs, o problema talvez seja esse, porque a expectativa é que o gráfico vá sempre pra cima e pra direita. Nunca tá bom o Em suficiente. 2020, eu não só trabalhava com a HI, eu era chefe dela, eu era o ambiente tóxico dela. Mas é que... Cris, você era uma das poucas coisas que não eram tóxicas naquele ambiente, mas a gente pode falar disso Mas depois. Enquanto ela estava contando, eu estava lembrando da gente no fim de 2019, falando assim, 2020 é o nosso ano, tá tudo engatilhado, tá não sei o que. Você faz o plano, cara. E era assim, 2020 ia ser animal, tava assim, tudo certo. As mudanças se concretizando, os planos feitos e tal, e aí, enfim, a pauta de hoje não é 2020. Foi isso mesmo. Mas e aí, você? O que é sucesso pra você, Cris? Essa semana que estamos gravando, não que você está vendo, eu participei de um design sprint. E aí, naquela dinâmica de apresentação, fala assim, você tem que falar em 1 minuto e fala seu nome, o que você veio fazer aqui e do que você é feito. Aí o primeiro cara falou, sou feito de café. Aí outro falou, sou feita de fofoca. Aí foi. E aí eu falei assim, eu sou feito de reclamação. E a minha já chegou a ser bio de alguma rede em alguma hora, assim. Você pergunta assim, e aí, Cris, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem, mas eu sigo reclamando. Então, assim, para você me dizer, você me perguntar o que é sucesso para mim, quando eu achei que eu era um sucesso, jamais me sentirei um sucesso, jamais me sentirei realizado e... Um beijo para minha terapeuta. Mas eu, tentando dar uma resposta ao mesmo tempo séria e piegas, um momento que isso que a Gaia falou, de olhar para trás e falar, que legal, foi quando eu pedi demissão do Facebook
em 2018. E aí eu fiz o famoso post do crachazinho em cima da mesa e ver os comentários da galera foi muito legal. Foi assim, caramba, legal. Isso aqui rolou e... Assim, tem vários momentos. Esses encontros que eu passei no Facebook, principalmente os primeiros, foram assim, caraca, as pessoas me pagam para fazer isso, que legal, alguma coisa eu fiz certo. Foi quando saiu na imprensa que eu tinha sido contratado, foi um momento legal das pessoas me parabenizando. E depois, quando eu saí, as mensagens. Mas, por exemplo, ano passado a gente fez o podcast da Netflix para a série Cena. E eu ficava andando no set de gravação com um sorriso de orelha a orelha. E falei, cara, alguma coisa a gente fez certo, que a gente tá aqui fazendo provavelmente o podcast de marca mais importante do ano. Então, assim, e é meio uma filosofia de vida minha prestar atenção nesse tipo de coisa e olha o que tá acontecendo e tal. Teve um momento... A palavra-chave do guia, eu vou mandar também o guia de meditação, não, brincadeira. Teve um momento profissional, é que assim, às vezes uma coisa que a gente tá fazendo profissionalmente, que a gente tá gostando muito de fazer, que tipo, porra, que massa que eu tô tendo a oportunidade de fazer isso aqui, não é também o momento que você tá, sei lá, ganhando muito bem, ou ganhando uma puta exposição. Mas profissionalmente, até uns anos atrás, há vários anos atrás, eu fui convidada, fui a única jornalista brasileira convidada para cobrir a abertura da mostra do David Bowie no Victoria and Albert Museum em Londres. O Bowie, pra quem me conhece, sabe, é o meu ídolo máximo, assim, tudo da vida dele. E pra mim foi assim... Porra, agora sim, que massa. Eu vou de avião pra Londres, vou fazer uma entrevista foda com uma curadora foda sobre o artista que eu mais gosto no mundo, e isso vai ser capa da Folha depois, e foi. Mas daí depois também assim, o que você faz com isso? Foi uma experiência muito legal, fica bonito no currículo, mas dá pra isso ser um auge de sucesso? Quando você tá falando de uma coisa tão fugaz quanto o jornalismo cultural, não dá muito, sabe? Aí é o lance de você entender o que é sucesso. Exato. O que a gente já sabe a resposta foi o campeonato do Corinthians semana passada. Imagina, o Corinthians ganhou muitos, né? Mas não... Cara, assim, é engraçado, porque eu não penso nessas coisas. Eu me considero um cara bastante estoico, assim. Eu não fico olhando pra trás. Eu já fiz muita coisa legal na carreira, assim, né? Eu tive a chance de mudar do direito pro cinema, produzir curta que disputou Cannes. Enfim, já fiz muita coisa legal. Mas eu não fico pensando, que aquilo ali foi... o auge. Assim, até porque, assim, cara, assim, se você me perguntar, assim, qual que eu quero que seja meu legado chama Martim e Dolores, tá lá na minha casa, sacou? É o que eu me preocupo. Eu realmente não quero ser famoso, eu não quero ser referente. Eu quero, assim... A minha parte eu quero em dinheiro, sabe assim? Tipo, me paga legal e tá tudo bem. Tinha uma época que eu usava uma camiseta que tava escrito, eu quero meu hype em dinheiro. Então, e aí assim, mas assim, mas ao mesmo tempo, assim, eu gosto muito de construir coisas, desde coisas físicas até coisas etéreas, né? Empresas, por exemplo, que a gente faz com Ampere. E uma coisa, que é uma das coisas que a gente se orgulha muito, por exemplo, né? Porque eu considero um KPI muito legal, é que assim, eu não tenho o número exato, mas com certeza mais de 80% dos clientes que a gente teve fizeram outras coisas com a gente. Então, quem trabalha com a gente uma vez, quase sempre trabalha de novo com a gente. E eu considero isso uma marca muito legal, assim. E os que não trabalharam... Os clientes fizeram, tipo, 7 coisas. Assim, e os que não trabalharam é porque mudou o CMO, sabe? Fusão, assim, não foram problemas, não foram problemas decorrentes da nossa entrega. Então, eu considero isso... Porra, uma marca legal, eu considero isso um sucesso, né? Eu não tenho grandes ilusões de, não, o dia que eu fizer tal coisa, que eu chegar nesse lugar aqui, não, aqui eu cheguei, sabe? É muito louco, porque trabalhando no ambiente corporativo, você entra meio que numa esteira de... Tudo é a próxima performance cycle, tudo é o próximo... como eu tô e eu preciso subir, eu preciso ter um aumento, eu preciso evoluir, ter um cargo maior. É um ambiente que te incentiva a pensar desse jeito, né? Eu tenho que ser promovido, isso não tá legal. Sem querer te interromper, a gente publicou um episódio de um podcast que a gente faz para um outro cliente com o Gustavo Borges. O Gustavo Borges, ele nesse episódio, ele fala que pro atleta... O segredo de você se manter motivado é achar uma nova montanha. Você escala uma montanha e a hora que você chega, não existe ficar lá. Ou você sobe outra, ou você cai. E é isso, né? Bem-vindo ao mundo das startups. A sensação, e vamos falar mais sobre isso. Mas o sucesso, ele nunca chega. Você tem sempre um negócio na frente. Eu acho que é muito legal no sentido de te motivar, mas ele não pode ser algo que é tão inatingível a ponto de você não enxergar como chegar lá.
E que é o que leva ao cansaço, já me levou ao burnout 2 vezes. Então, se eu fosse dizer o que é sucesso, sucesso eu vivo ele hoje, que é poder me dar ao luxo de escolher as pessoas com quem eu trabalho e os projetos com quem eu trabalho. Isso é sucesso. Isso é o maior sucesso que eu poderia dizer pra vocês. A Gaia falou de não ter um ambiente tóxico. É isso, não ter um ambiente tóxico é uma escolha diária. De você olhar pra situação e falar, eu vou deixar isso me intoxicar, eu vou deixar isso Não fazer meu preciso desta dia merda, ruim. assim, posso sair daqui, entendeu? É maravilhoso, olha, isso é um tipo de liberdade que o empreendedorismo me deu e eu não achei que eu fosse chegar aqui, mas aqui estamos aí. e estou muito feliz com esse momento. Então, meu sucesso é essa Talvez escolha diária. fazer sucesso, alcançar sucesso seja poder fazer escolhas. Poder Opa, fazer boas sim. escolhas. Olha ela. Né? Mas eu acho que a pergunta mora, assim, essa pergunta do que é sucesso é uma pergunta que permeia toda a nossa vida, no nosso trabalho em geral, assim. Porque a primeira coisa, eu tô fazendo um kickoff com um cliente, uma das primeiras coisas a gente faz umas brincadeirinhas, eu sou muito miçangueira, a gente adora uma dinâmica, uns post-it, adoro, mas chega uma hora no final que eu pergunto pra todo mundo o que eles entendem como sucesso, o que vai ser sucesso na nossa parceria. E é engraçado porque é muito difícil das pessoas conseguirem tangibilizar exatamente o que é sucesso. Opa, sim, sim. E faz parte da metodologia da Beat chegar nesse lugar de, tá bom, vamos fazer coisas legais, mas o que a gente espera? Porque foi o que vocês falaram, gente. Quando chega, vamos fazer uma coisa legal. E aí você fez a coisa legal, de repente legal, já tá bom, check. Então vamos fazer, eu preciso de mais. Então calma. Você não pode me espremer nesse grau. Vamos estabelecer o que é sucesso e falar, olha, conseguimos. Parabéns pra gente. Palmas pra todos nós, vamos celebrar. Vocês fizeram essa pergunta pra vocês mesmos, né? Quando vocês montaram a Ampere? O que seria o sucesso da Ampere? O sucesso da Ampere é não voltar para os ambientes tóxicos De trabalho. Tudo bem, Melhor essa é uma sucesso boa. possível. A gente faz essa pergunta para todo cliente, porque é uma coisa que eu fui aprendendo durante a minha carreira. E eu fiquei chocado que tanto a agência quanto direto com o cliente, antes da Ampere, né, na minha carreira em agência e Facebook, de você perguntar para o cliente. Legal, você tem uma marca de bigornas para pegar o papaléguas. Qual o seu objetivo? A pergunta era muito clara, assim, qual o seu objetivo de negócio? E muitas vezes, essa pergunta era até específica de funil de vendas, assim. Minha marca não é conhecida, eu quero que seja conhecida. Eu quero aumentar a conversão lá no carrinho de compra. Mas a pergunta era assim, qual o seu objetivo de negócio? E a resposta mais comum era tudo. E outra super comum era, tipo, ser a página de bigornas com mais likes no Brasil. Vanity Metrics, né? Uns Adoro, Vanity Metrics, assim. Odeio. Mas eu ficava chocado quando a pessoa não sabia dizer tudo. O mais triste foi uma marca que falou, parar de apanhar do meu maior concorrente. Eu adoro quando as pessoas são sinceras. Tá bom, isso é um ótimo jeito. Então, e na Ampere a gente normalmente coloca do jeito assim, o que precisa acontecer para você renovar a segunda temporada? E talvez seja aquele jogo do perguntar por quê 3 vezes, né? Se perguntar e depois perguntar de novo, porque provavelmente a resposta vai ser, a gente tem um podcast de sucesso. O que é um podcast de sucesso? Com muitos plays. O que... Mas, assim, a resposta não é um podcast com muitos plays. A resposta é, sei lá, vender mais, contratar melhores funcionários, fazer, sei lá. É realmente a coisa na ponta, e, entre outros motivos, porque aí a gente vai começar a tentar descobrir como saber se foi o podcast que causou aquilo ou não. Porque também é outra dificuldade nesse mundo de métricas e KPIs e KPIs e tal. Legal, aumentaram as vendas. Quem aumentou minhas vendas? Foi porque a safra da laranja quebrou e tal. Então, mas eu fiquei atribuição, chocado. a alegria e desespero da atribuição. De onde veio esse aumento de vendas? Porque eu fiquei chocado, assim, porque você chega né, eu não sou formado em publicidade, eu entrei pela janela nessa carreira, e você chega no lugar, não, tô conversando, essa marca aqui é a maior marca do mundo de blá, blá, blá. E as pessoas, não é que as pessoas são incompetentes, mas assim, elas têm dificuldade de responder essa pergunta, talvez porque a pergunta esteja ligada ao ciclo de avaliação, ao bônus e tal. Então a pergunta verdadeira é, se eu ganhar meu bônus no fim do ano. Se eu ganhar meu bônus no fim do ano, não deixa de ser um KPI? Você sabe que um cliente meu
quando eu perguntei o que é sucesso, ele falou, ganhar dinheiro. Eu falei, obrigada pela sinceridade. Sim. Eu gosto de trabalhar com gente que é isso. Não tem Se esse nada objetivo, de vamos errado. lá. Tá aqui o telefone da minha inclusive. terapeuta, mas... Acho ótimo, vamos lá ser rico. Bora ser rico todo mundo, acho lindo. Não, mas tem... Então, mas... Pô, meio que eu não discordo, tá? Tá, então, exatamente. Eu fiquei, isso. Meu hype. Mas tem gente que é fama, poder, rancor. Mas, em a gente já geral- trabalhou E com não, e pessoas assim, veja movidas a bem, quando eu rancor. falo que eu Eu não amo discordo, movidos a que é rancor. ganhar dinheiro, assim, é ganhar dinheiro para que eu possa fazer as coisas que eu quero fazer com a minha família, etc e tal. Não é Não. simplesmente pelo... E amigo, não Pra tem nem botar que no banco, justificar. entendeu? A gente trabalha pra ganhar dinheiro, É. bem-vindos ao capitalismo. Mas é pauta de outro programa. A gente passou aí uma época que, não, vou me realizar no trabalho. Eu não preciso nem ganhar muito dinheiro, porque Eu sou muito feliz no millennial, trabalho. gente. Eu tenho Mas, enfim, a eu sou essa gente, coisa movida a semana que propósito, vem. é terrível. Então. Mas o lance de as pessoas, essa é a parte mais curiosa de definir sucesso, porque você tem o que a pessoa vai te falar e tem o que acontece de verdade. E saber ler isso é importante também, essas nuances, assim. Porque muitas vezes você olha e fala, a agenda da pessoa, na verdade, não é bem essa. Você vai sentindo nos detalhes, acho que principalmente no mundo de PR, quando a gente fala muito de construção de imagem, de reputação, tem um ego envolvido. A gente tem que Cara, partir disso Você também. sabe de onde a gente... Coisas que a gente passa quando a gente trabalha com publicidade, e isso eu tô falando muito mais da minha carreira produzindo filmes publicitários do que na Ampere. Tinha job que a gente pisava no... Isso aconteceu desse jeito, assim. A gente fechou um job através de uma agência, e aí a gente foi fazer a primeira visita de locação com o cliente e a agência. E aí tava eu e o diretor, né? Quando a gente viu a agência conversando com o cliente, eu e o diretor, a gente saiu pro canto e falou assim, cara, tem 2 jobs aqui. Uhum. Porque o cliente quer uma coisa e a agência quer outra. Nossa, E aí a gente, na ponta final da cadeia produtora, pensando, tá, a gente agrada quem? Porque assim, Quando der se conflito... eu agradar o cliente, mas não agradar a agência vai ficar brava com a gente e não vai contratar a gente. Se eu agradar a agência, o cliente vai ficar bravo com a agência, que vai ficar bravo Demitir comigo, todo mundo. entendeu? Sim. Então, assim, a gente fica no mato sem cachorro. Mas aí é isso, assim, o cliente estava esperando um retorno desse job e a agência queria outra coisa. A agência estava pensando no case, estava pensando em outras coisas. E aí você se vê naquela assim, bom, eu faço o quê aqui no meio? Mas claramente, assim, havia diferença de nesse os caso- KPIs eram diferentes ali. Qual foi a decisão que vocês tomaram? Cara, a gente fez o que o cliente queria. Ah, A gente fez o que o cliente queria. Eu sou chorando. favor. Na verdade, assim, a gente fez um meio termo, mas que tava muito mais pro cliente do que pra agência, assim. então, às vezes se vê nessa situação de ter que ser meio terapeuta ou meio tentar ajudar a desatar esse nó do que... Mas o que você quer é isso mesmo. Vamos conversar aqui pra tentar entender o que você quer afinal, né? E eu acho que vai no ponto de não existe fórmula mágica para entender o que é sucesso, gente. Sucesso é uma coisa para cada pessoa. Dentro de uma empresa, pessoas diferentes vão ter sucessos diferentes. E a gente precisa o tempo inteiro se perguntar. Tem alguns clientes que eu faço essa pergunta o tempo inteiro, assim. A gente falou sobre o sucesso, a gente estabeleceu OKRs. Muito foi de OKRs, tá, gente? Acho lindos. A gente estabeleceu, quem não sabe, OKRs são os Objective Key Results. Então você estabelece o que é um objetivo e você coloca métricas para falar como você está chegando nele. Antes Parece de muito você claro. continuar, fala um pouco da diferença de KPI e OKR. O KPI, ele é um indicador. Então, ele é meio que um termômetro. Você vai acompanhar ele, ele vai te dizer se tá chegando lá ou não. O OKR, ele já é essa visão maior de, eu tenho esse grande objetivo, quero mudar a percepção da empresa, não sei, uma coisa maior. E aí, a partir disso, você vai falar, tá bom, pra mudar a percepção da empresa, o que eu preciso? Eu preciso aparecer mais pro meu público-alvo, com as mensagens certas. Uma lista de KPIs. Você vai criando uma lista de KRs, que eles falam que são os Key Results. Concorrente. Né? Na verdade, é Outra isso. facção. Eu acho que o KPI ele complementa em certa medida, porque o KPI é esse indicador que vai te dando um cheirinho se vai rolar ou não. O resultado é efetivamente o que você conseguiu lá no final. Acho ele mais check na sua vida, Eu sabe? vou falar fontes, 2 pontos da minha cabeça, aí os especialistas deixam nos comentários. Talvez essa filosofia OKR tenha nascido porque a galera estava muito focada só no número, no ponteiro. Perfeito. E para que, sei lá, aumentar o número de aparições na imprensa, aumentar o número de likes no post, aumentar o não sei o que, sei lá. E aí, o que isso está construindo? Isso está construindo isso. Então, uma lista de objetivos, de marca e não velocímetro no carro, né? Pode contar porque eu amo OKRs, porque na verdade
eles não é um jeito de você medir resultado, é uma ferramenta de comunicação. O OKR é um jeito de você falar para a empresa inteira onde você precisa chegar e dar para os times a autonomia para eles entenderem qual a melhor maneira de mostrar que a gente está chegando lá. Então, você estabelece ali na alta liderança o que é o grande objetivo da empresa e você dá autonomia para os seus times de falar, tá, como você vai fazer para a gente chegar lá? E os times vão se mexer para pensar qual é o resultado que ele vai fazer para mostrar que a gente está chegando. Então, eu acho muito legal, porque mais do que só resultado, porque sim, também é resultado, mas acaba sendo um jeito de você comunicar e se alinhar como empresa. E essa história de objetivo, ela é marota, ela é capciosa, que, por exemplo, vou fazer um jabá aqui no Jabá, porque já vai ter acontecido quando esse programa for ao ar, mas semana que vem da gravação, vai ter mais uma turma do meu curso de como criar apresentações. Apresenta show, tá, gente? Apresentashow.com.br. E aí, uma das coisas que eu falo, e é mais uma das coisas que eu fico chocado quando as pessoas falam, nossa, é que assim, primeira coisa, eu vou fazer uma apresentação aqui hoje. Qual é o meu objetivo dessa apresentação? Tem muita gente que não sabe, tá? Assim, o objetivo pode ser, eu quero ser promovido, eu quero mostrar que não foi culpa minha, eu quero, sei lá. Você tem esse objetivo e esse é o seu objetivo. A resposta não pode ser tudo. A resposta não pode ser eu quero ser amado por todos da empresa, sabe? Tem que ser, cara, eu quero mostrar que a gente não bateu a meta, mas olha só, sei lá. E aí tem o segundo objetivo, que é quais são os objetivos de todas as pessoas que estão na plateia. Porque são, de certa maneira, elas que vão avaliar e te permitir, te dar o aumento, te dar a promoção e tal. Então, parte da apresentação é famoso assim, então, se o teu objetivo é ser promovido, me promove, porque aí isso vai te ajudar lá na frente. E tem um monte de gente que... um dos mentorados que eu atendi depois da turma passada foi assim, eu quero que os caras obedeçam o que eu estou exagerando, mas assim, eu apresento e ninguém obedece. Assim, cara, mas você tem que convencer, tal, você tem que fazer, tá todo mundo junto, é o objetivo de todo mundo. Ele, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, aí você mandou ele comprar uma arma. Aí nossa, que é o jeito correto de fazer as pessoas obedecerem, entendeu? As coisas tendem a funcionar melhor quando você tá armado na empresa, entendeu? Coerção funciona sempre. Mas você saber isso, você saber medir e tal, e saber o objetivo de todo mundo. No curso de newsletter, Momento Newsletter, tá? Vamos falar. Você tem que ter uma musiquinha newsletter. pro Momento Newsletter. Mas no curso de newsletter que eu dou, isso também aparece, né? A primeira pergunta que eu faço, que eu peço para os alunos fazerem para si mesmos. Por que você está fazendo a newsletter? Não tem resposta certa e errada. A newsletter pode ser um projeto de vaidade, tipo, bicho, eu quero escrever umas coisas aqui para as pessoas lerem. Odeio meu emprego e quero ter 5 minutos de felicidade no meu dia. Pode ser qualquer coisa. Pode ser eu estudo literatura russa e quero ter um canal para me conectar com outros entusiastas do assunto. Eu sou autoridade num assunto, quero falar sobre isso. Pode ser 1000 coisas. Pode ser quero vender um produto. Mas é sempre bastante impressionante para mim como muitas vezes essa resposta não existe. A pessoa não sabe, ela sabe que ela quer fazer um lance. Às vezes eu tô vendo que tem um monte de gente fazendo e eu acho que eu quero fazer também. O que é uma resposta meio vaga, mas ela também não tá errada. Mas eu né? acho que é uma resposta simplista, saca? As pessoas, todo mundo tem uma motivação. A real é essa, assim. Você vai se mexer, por que você levantou da cama hoje? Tem um motivo pra você ter levantado da cama. Talvez você não esteja ciente dele e você precise entender um pouco mais. Talvez você precise pensar, avaliar um pouquinho, mas tem um motivo. Eu acho que nesse caso, as pessoas às vezes podem ter uma certa vergonhinha de falar, tipo... Eu quero entrar no hype. Exatamente. Ou falar, tipo, putz, eu quero participar disso. Eu quero ser escritor ou ser escritora. Que é uma coisa que a pessoa demora pra assumir pra si mesmo, né? Então, ficar num lugar ali do tipo, eu não sei, eu quero experimentar. Mas falta pisar no chão e falar, eu quero fazer por causa de XYZ. E a pergunta pode mudar de ideia também, né? Depois, nada tá escrito no dia em pedra seguinte nunca. pode mudar de ideia. Mas a pergunta seguinte, normalmente onde que você vê essa newsletter chegar daqui X tempo? Daqui 1 ano, 5 anos. Que é outro jeito de falar de sucesso. Que é outro jeito de falar de sucesso. E eu acho que a melhor resposta, no caso da newsletter, em que tudo acontece muito devagar, né? E da literatura mais ainda. Mas a resposta é meio, se daqui 5 anos isso estiver no ar, já é se continuar no ar, já é um tremendo sucesso. Se a empresa não for a falência... Parece ótimo. E também porque nesse ambiente newsletter não dá para usar as mesmas métricas que a gente tem para Instagram,
TikTok. É uma Sim. coisa muito, muito. E eu muito acho que legal. nessa linha, a gente também tem que aprender que sucesso não é uma coisa perene. Uhum. Cara, sucesso Sim. vai mudar às vezes, sabe? O que era sucesso 6 meses atrás pode ser que não faça mais sentido Cara, hoje. a Ampere nasceu pra fazer podcast em áudio. E hoje o que a gente faz Sim. é completamente Uhum. diferente do que... A gente continua fazendo mercado já podcast em mudou áudio. umas 3 vezes. Sim, mas pra gente fazer... Você vê nossa carinha porque não fazem mais só podcast Pra em fazer áudio. podcast em áudio, a gente precisa fazer uma série de outras coisas que a gente nem imaginava que teria que fazer quando a Ampere nasceu. Assim, hoje a gente estuda o ecossistema dos clientes de comunicação pra entender como o podcast vai se encaixar e etc. Esse podcast aqui mesmo, thumbnail, shorts, título, coisas que no áudio não tem a ver. Mas essa história da HI e a do Gui me lembraram de um objetivo, entre aspas, com o dedinho, que eu acho muito errado, e que hoje é a inteligência artificial, já foi economia creator, já foi o digital, já foi o mobile, que é o chefe entrar na sala, jogar uma revista, ou jogar um negócio, ou apontar para a tela e falar, isso aqui, qual é a nossa, Foi o que a gente nossa falou. abordagem a gente falou no episódio de Como é que a relatórios. gente vai fazer pra estar nisso aqui? Qual a nossa abordagem política de inteligência artificial? Então, o objetivo é porque o chefe quer chegar, sei lá, no country club e contar, sabe? Então, Acontece muito em PR, tá? Acontece raro, mas bastante. acontece Eu quero muito. mostrar pra minha mãe, sabe? É uma coisa tipo, minha mãe comprou revista. Claro que ela comprou. Mas essa história que você falou, Cata, E tá tudo bem. no fundo, tudo tem um motivo que não é esse motivo de vaidade, é isso não, porque, sei lá, porque eu quero me reposicionar na minha carreira, eu quero me colocar como especialista, e aí você vai entender, tá bom, por isso que você quer colocar inteligência artificial nesse produto que não tem nada a ver com inteligência artificial, beleza, vamos entender Bora o nós. problema. Eu adoro quando as pessoas são sinceras e falam, eu quero fazer isso porque esse é o hype e eu vou ganhar mais dinheiro e vão me investir mais em mim se eu falar que eu tenho inteligência artificial. Então beleza, tá tudo certo. Agora ficar tentando inventar historinha de blá 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 pra me provar, tipo, só me explica por que de verdade. E eu acho que essa é uma coisa muito curiosa que sempre aconteceu comigo, assim. A dificuldade das pessoas de te contarem do que é sucesso vai levar ao fracasso. Porque quando ninguém te fala o que eles querem de verdade, você vai tentar chegar no que você acha que é o proxy de sucesso pra essa pessoa, e isso nunca vai concretizar. Então, mas eu ó, acho que tem uma coisa que é quando a mensagem não vem da liderança clara pra quem é. Porque se não chega nos funcionários de forma clara, não vai chegar em você que tá atendendo. Às vezes você não tá falando com o CEO, às vezes você tá falando com pessoas que estão 2, 3 níveis abaixo do CEO. E eu acho que essa é a grande dificuldade, assim, de saber quais são as métricas que os clientes consideram sucesso. Se a mensagem não vem clara, se os funcionários... Cara, a gente já fez trabalhos que, basicamente, a pessoa que estava lidando com a gente, ela só não queria que estourasse alguma coisa pra ela. Sacou assim? Acontece. É assim, Baita o que você quer fazer? Cara, só entrega, sabe? Só faz, beleza. Assim, cara, é isso. Não tava claro pra ela. Pra ela, era só uma tarefa que ela tinha que executar, fazer a parte do trabalho dela e pronto. Assim, ela não sabia nem por que direito a gente tava fazendo aquilo, sabe? E isso é uma das coisas que eu vou meio que lendo ao longo do caminho. Porque a Beat, a gente tá no 3º ano de operação. E já vivi vários cenários da gente reportar direto pro CEO, que eu acho desafiador em alguns momentos, porque é isso, é um tempo muito mais escasso, mas ao mesmo tempo traz uma clareza absurda. Então, o que a gente tenta fazer no dia a dia é ter pelo menos um ponto de contato ali, ter uma proximidade mínima, nem que seja para validar o plano que a gente vai ter pro trimestre, e depois a gente se fala quando a gente vai que apresentar o relatório no fim do trimestre. Porque se você não tem essa clareza de onde o negócio vai, bicho, e principalmente para um trabalho que envolve muito longo prazo. A gente não tá falando de, saiu uma matéria agora e beleza, entreguei meu trabalho. A construção que a gente quer fazer na Beat é muito, vamos mudar a percepção ou vamos estabelecer uma categoria e você vai ser a liderança dessa categoria. Gente, isso é um movimento muito longo. Isso não acontece de uma semana pra outra. E você precisa ter clareza de onde a pessoa quer chegar de fato. Eu já tive várias situações em que, depois que rolava um movimento de negócio, eu falava... E mesmo eu trabalhando na empresa, tá? Às vezes eu reportava para lideranças e eu tinha clareza, teoricamente, de onde a gente estava indo, mas a pessoa não abria tudo para mim, sabe? Ficava, não, vou te dar só até um pedacinho. E aí, quando a gente fazia uma virada, eu falava... Eu sei de onde... Agora eu entendi de onde aqueles pushbacks que ele me deu vieram. Olha que loucura. Então é isso. Pô, se tem uma dica, pelo amor de Deus, lideranças, falem o que vocês precisam para os seus liderados. Vai fazer diferença. Eles vão entender o que é sucesso para você. A gente tá todo mundo concordando aqui até agora que clareza
ajuda muito na definição do que vai ser sucesso ou não, né? Mas e quando o que chega, e pra vocês que fazem podcast, e pra gente que faz PR, e quando o que chega eu quero aparecer muito. Por quê? Porque eu preciso ter muito play nesse podcast, ou eu preciso estar na capa do veículo X, que é uma coisa que a gente sabe que já aconteceu, mas não tá falado ali atrás que isso vem de uma motivação de vaidade. Cara, eu acho que o maior problema desse objetivo passa pelo que você falou de newsletter, que podcast não é viral. Você não vai, sabe, fui lá, contratei o melhor diretor de cinema e fez um vídeo e joguei no YouTube e ele milagrosamente viralizou. Não é assim que funciona. É uma construção, uma coisa que demora tempo. Ao mesmo tempo, uma coisa que dura. Os cortes são virais, mas o podcast em si, nem sempre. Os cortes passaram a existir como gambiarra justamente para ajudar a viralizar. Sim, né? Mas não é o objetivo, né? O objetivo não é eu quero um corte que viralize. O corte é a ferramenta que vai levar pro podcast. Vamos falar, existem os cortes fake, que são pessoas que vêm num estúdio como esse, sentam na frente de ninguém e falam pra cá qualquer coisa. Tô falando com alguém aqui. Pra montar o corte pra parecer que tava no podcast. E eu a gente olha e sabe que é mentira, mas enfim. Tem gente que faz podcast pensando em ter um corte que vai viralizar e pipipi. Até tem, e até aí, parabéns pra essa pessoa, que eu não consigo fazer isso. Mas onde eu cheguei assim, ao mesmo tempo, o podcast é mas uma a gente coisa, faz aqui no Perto, só fala com nós. uma coisa que, se o podcast ele não viraliza meteoricamente, ele também... Não fracassou. Ele cria uma base, um histórico. Eu tô procurando a palavra aqui. Então, assim, eu falo isso já, Ampere, tem 7 anos. 7 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Eu sei que um episódio do Boa Noite Internet deu certo, agora do É Sobre Isso deu certo, se o número de plays dos episódios anteriores sobe. Eu vejo a curvinha dos anteriores, ele dá um pim. Sabe como pra mim? E aí eu acho que é o lance de você entender o que é sucesso. Um monte de gente me perguntou, mas por que você tá fazendo um podcast? Sim. E é muito menos sobre ficar famoso ou estar entre os mais... Isso vai ser legal, se um dia a gente tiver, por favor, assistam, comentem, deem likes, etc. Chama a gente pro tapete vermelho. Por favor, influencers. Mas acho que pra mim é a gente falar com as pessoas certas, chegar no... Enfim, motivar conversas que a gente entende que são relevantes, conversar com o nosso público. E é importante a gente ter clareza em todas as ações de comunicação que a gente vai fazer. Por que você faz isso? Legal, o que é sucesso aqui? Isso, e aí... rompeu a bolha, chegou naquela pessoa que você queria chegar, naquela empresa, e aí você tem, sei lá quantas horas de conteúdo para a pessoa falar, a Cata não é um videozinho de 90 segundos falando o que ela sabe, não, tem um histórico e tal, tanto que no nosso curso de, hoje estamos aqui vendendo curso, no curso de produção de podcast da Ampere, a gente fala de que gerar reputação, por exemplo, é uma coisa muito importante no podcast. E aí, durante o processo de criação do curso, eu me dei conta de que, quando eu entrei no Facebook, eu virei pro meu chefe e falei assim, eu não sou muito bom de entrevista de emprego. Ele falou, não, relaxa, sua entrevista de emprego começou 5 anos atrás, quando eu entrevistei ele no podcast. E a gente foi se encontrando em vários podcasts. Então, assim, não precisava de entrevista de emprego. Óbvio que eu tive que fazer com várias pessoas, mas ele já sabia, que não era blá, que existia uma consistência. Então, reputação, palavra, né, gente? Reputação, consistência e tal. Então, beleza, eu preciso do corte para chamar atenção, para sair da bolha, para furar, beleza. Mas aí você cria uma base, senão você vira também só aquela pessoa que tá lá falando o absurdo da semana, ou o trend da semana. E tem gente que acha que isso é sucesso também, diga-se. Mas você usou, né, salário de reputação, é uma coisa difícil de medir também, né? O que são KPIs de reputação? Como que mede número reputação? De recebidinhos na brincadeira. Sabe que essa é uma das perguntas de R$1 milhão, assim. Eu sou muito fã da galera da Guta, que é uma empreendedora maravilhosa que hoje está à frente da Purple Metrics, que é uma empresa que está justamente tentando encontrar como caralhos a gente mede branding. E como isso se conecta com o negócio. Eu acho que PR também tá nesse bololô, porque é isso, é muito difícil você pegar a comunicação, olhar pro negócio e falar, olha, eu vendi mais por causa disso. Principalmente quando você entra em nuances, porque
a gente tá acostumado a olhar pro ciclo de vendas como um funil. Eu odeio essa visão. Porque isso parece que, tipo, a pessoa viu, aí ela clicou, aí ela se interessou, foi pesquisar, comprou. E não é assim, hoje tem 1 milhão de coisas. Eu tô com umas cestas no meu browser ali abertas que eu não sei se eu vou comprar ou não, estão ali, depois eu volto. Às vezes vai ser um e-mail que vai fazer diferença, às vezes eu tô com essa cesta e eu vejo um influenciador postando uma coisa e falo, aquilo. Então, assim, o ciclo de venda, ele é bagunçado. E a gente tem que partir dessa bagunça, o que é uma desgraça pra gente, tem que medir resultado, e falar o que fez a diferença aqui. Talvez tudo. Você tá... Ao falar isso, para mim, você está trazendo de volta uma palavrinha que você já jogou aí, que eu acho que é a parte mais importante dessa conversa, acho que é atribuição, do seguinte jeito. No programa que a gente falou de relatórios, de tendência, etc., uma das coisas que a gente passou foi, entenda, você recebeu um relatório de tendências. A pessoa que criou aquele relatório, o que ela tem a ganhar com aquele relatório? O que ela está tentando te vender? De novo, quais são os objetivos daquela pessoa? Então, por que temos a figura do funil de compras? Porque o funil de compras, ele é medível, metrificável, mensurável por todas as plataformas de tecnologia. Google, Meta, outras que usam, enfim, coisas no TV, navegador, TV. Então você entende, eu marquei a pessoa com cookie, ela estava aqui, agora 80% caíram fora, aí dos 20%, o tempo, o churn, não sei o que, tem um monte de palavrinha que vão virar um ponteirinhos e uma tela, aquela empresa vai usar para te provar que ela é boa e que você tem que gastar mais dinheiro com ela. Então você falou, não, a pessoa desiste. Então o exemplo que eu dava lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, não existia Netflix no Brasil. E eu via muito podcast gringo, via, enfim, videocast de YouTube e tal, gringo. Falava, Netflix, uma empresa que manda o DVD para sua casa. Aí, um belo dia, abriu a Netflix no Brasil, quando abriu já era streaming, e eu assinei. Eu digitei www Netflix e criei a minha conta. Quem me fez assinar? A Netflix sabe? Todos os podcasts que eu vi comentando, todos os creators, não. Então eu sou a Dark Web lá, eu sou, né, como é que é? Dark Social. Ninguém sabe de onde eu vim. Então, isso é um... Eu adoro o desconhecido na atribuição de onde veio, não sei. Então, assim, essas empresas de plataformas de publicidade, de mídia e tal, é horrível. Ela precisa dizer que a culpa, entre aspas, foi dela, né? A culpa, ao contrário, foi dela. Então, existe esse ditado que se não pode ser medido, não existe. Por que isso? Não. Se veio porque a tia do Zap indicou, não vale, só vale o que eu consigo provar que foi o que fiz. Mas, assim, vocês estavam falando isso, eu estava lembrando, a gente já passou por uma questão de uma empresa que vendia cursos, uma plataforma de cursos, e cuja premissa era, você quer melhorar na sua carreira, você quer trocar de área, etc e tal. E essa, por exemplo, é uma decisão que as pessoas que tomam essa decisão, elas não veem na TV e falam assim, quero mudar de carreira, você não via Telecurso 2000 e falava, elas não viram o anúncio na revistinha do Telecurso. Exato. Telecurso E por mais que você tenha um código, um link e tal, não sei o que, QR Code. Cara, essa pessoa, ela tá lá vendo, sei lá, ela consome um conteúdo dessa plataforma de curso. Um conteúdo que é patrocinado por essa plataforma de curso. Aí ela vê 2, 10, 15, 30 episódios. Cara, pra você mudar de carreira, demora às vezes, anos pra você tomar coragem pra, vou fazer alguma coisa a esse respeito. Aí um dia você fala assim, é hoje. Cara, você não vai lá buscar o link que tá lá com o cookie pra medir e tal. Aí você entra... salvo aqui nos meus favoritos do meu browser. Aí você entra lá e se matricula nessa plataforma, e quem fez a venda foi aquele conteúdo que você assiste há 5 anos. Só que a venda não foi pro link dessa pessoa. E aí? Sabe o que é doido? Porque a gente tá trazendo, na verdade, a gente vê que o mercado ele tem uma visão de bens de consumo. Sabe, você tem um lance de, eu quero comprar uma jaqueta, então eu vou ali comprar a jaqueta, pronto, vi a jaqueta, achei bonita, comprei. Não vou falar jaqueta, porque jaqueta é meio frio. Uma camiseta. Comprar uma camiseta bonita, vou comprar camiseta, beleza. Quando a gente vai falar de coisas que tem um ciclo de vendas muito maior, sei lá, um curso, um grande, sei lá, você vai contratar uma plataforma de serviço de nuvem. Que não é uma decisão que você toma assim, no momento, né? São coisas que demoram tempo pra você fazer. E não só
só você, como empresas. Então, ter essa clareza sobre qual é o tamanho do seu ciclo de vendas, o que motiva ele ao longo do caminho, é isso. O teu funil, ele é outra coisa, ele virou um bichinho. Na verdade, às vezes eu me pego tendo que olhar para milhões de stakeholders que estão no meio do caminho entre a primeira conversa e o fechamento, e você vai falar, às vezes, num B2B, sei lá, desde o advogado que vai revisar o contrato, a pessoa que vai implementar, o dev que vai implementar. Então, você tem um mundo de pessoas muito diferentes, que têm motivações muito diferentes. Então, essa complexidade, ela precisa ser abraçada aqui. Não é um tipo, aqui você tem um resultado. Tem um bololô. E Exatamente. nos nossos casos aqui, quando o tal do sucesso não é atingido, como que faz para olhar para trás e falar, tá bom, que rota que a gente vai reajustar? Eu acho isso muito Manda difícil. alguém embora. Demite? Não, eu acho que se espera de ter métricas, com tudo que a gente falou até agora, as métricas certas, bem identificadas, bem medidas e tal, é você fazer a famosa correção de rota e falar assim, eu realmente tinha que ter comprado mais mídia e não comprei. Essa mensagem... Aí você fazer, por exemplo, pesquisa. Por que não vendeu mais a minha bigorna? Se eu patrocinei o podcast, eu fiz isso. Tava no BBB. Aí, você vai fazer uma pesquisa, assim, são coisas que dão trabalho e existem metodologias melhores e piores. Não, eu fiz aqui e eu vi que as pessoas, por exemplo, confundiam a minha marca com o nome do meu concorrente. Caramba, eu tenho que ajustar minha mensagem, porque a minha marca estava aparecendo no ponto errado, estava pequeno, grande, estava, sei lá. É você usar as métricas a seu favor. A métrica não é só para uma linha de chegada, cheguei e não cheguei. É assim, claro, durante o caminho vou entendendo. E para mim esse é outro problema dessas métricas que nascem a partir de plataformas de tecnologia, porque são elas que estão levando o marketing hoje em dia para usar o funil, que a Cata adora, só que é o contrário, a ponta do funil. Assim, compre esse produto agora, clique e compre. Se você não comprar agora, não valeu, não contou, porque o meu aparato tecnológico aqui só está medindo o carrinho, o QR Code que foi usado. Toda a construção de marca é muito mais difícil você saber qual mensagem, se você tem muitas mensagens acontecendo, qual foi a mensagem que construiu a minha venda. Então, tá todo mundo focando só para a ponta, porque eu boto lá um QR Code, boto um link, boto um cookie, sei se vendeu, se não vendeu, e o resto está sendo abandonado. Então, a atribuição que deveria ser uma coisa para ajudar a gente, beleza. É um cheiro ali, E tem uma questão aí que você pode turbinar algumas métricas, né? Através de compra de mídia. Então, você sabe que o número que está sendo apresentado é um número artificial, no sentido de que... Porque ele foi inchado. Exato. Sem contar que, gente, vamos combinar que várias das métricas da publicidade, elas, assim, você põe o dedo assim e fala que, tipo, alcance. Tem vezes que tem umas plataformas que vão me dar que as matérias que saíram de um cliente alcançaram mais de, tipo, 200 milhões de pessoas. Então tá bom. Então eu não preciso mais falar com ninguém, porque o Brasil inteiro te conhece. Perfeito. Então, eu odeio esse tipo de coisa, porque te dá uma percepção errada. Falsa do que é. Não, que alcance é esse, não é? A gente teve hoje, literalmente hoje, esse caso de uma mídia que as pessoas estão entrando e botando comentário assim, eu não aguento mais ver a sua propaganda. Então, quem comprou a mídia não configurou o teto de frequência. A Cata só vai ver 10 vezes essa propaganda aqui. Esgotamento. Não, deixa lá. Por quê? Porque eu quero bater a meta de 200 milhões, eu quero chegar em 200 milhões, então você vai ouvir 1 milhão de vezes, 200 pessoas vão ver 1 milhão de vezes a minha propaganda. Porque existe uma coisa no ser humano que se você me deu uma meta e você me deu a recompensa, eu vou fazer o que for necessário para cumprir essa meta e ganhar. Então, jogo de tiguinho, mano. Tem uma história que eu pesquisei e descobri que é mentira, nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, mas é maravilhosa, que é o reinado, o governo de não sei onde, estava com muito rato na cidade, e eles falaram, cara, vamos dar para as pessoas $1 shilling para cada rato que eles trouxerem, né? Tá resolvido o problema dos ratos na cidade. Não, as pessoas começaram a fazer fazendas de rato em casa para vender. Eu amo, isso é uma coisa muito brasileira de fazer. Não há registros disso. Mas esse problema não teria sido resolvido se dessem uma arma para cada cidadão. Então, olha lá, a solução eu resolvo as coisas de um jeito muito mais simples, entendeu? Aí é isso que o Gui e a Gaia falaram. O objetivo é muita gente vê, cara, eu vou entochar a mídia, eu vou botar 200 pessoas para ver 1 milhão de vezes e tal.
bati minha meta, tá aqui e tchau. posso ir pra casa feliz. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de encarar o fracasso. Sim. Assim, sabe? Eu acho que a gente enxerga as coisas, por exemplo, não atingir uma meta. Cara, você não atingiu a meta, você olha pra isso como um enorme fracasso. Falhei. Oh, meu Deus, eu vou perder meu emprego. Quando você cria idealmente, tá, gente? Não vai acontecer sempre, eu sinto muito. Você tem que criar uma cultura em que as pessoas podem errar. Putz, por que aconteceu? A gente tinha um plano, a ideia era essa, e aí o mundo acabou, tivemos aí um grande movimento, sei lá, a pandemia. Tivemos a pandemia, ninguém estava esperando por ela. Como que você vai olhar para o plano que vocês tinham feito antes da pandemia e falar, ele deu errado? Deu errado porque deu um duplo escapado no mundo. Então a gente tem que ter a capacidade de olhar para isso de um jeito separado. E não é fácil. Eu tento trazer para o time o tempo inteiro essa visão de não entregar os resultados não é um problema. É um problema se você não explica o que aconteceu e por que aconteceu. Porque às vezes, fulano viajou, não conseguiu aprovação, o jornalista não tava disponível, rolou uma treta no mundo e todos os jornalistas estavam olhando para aquilo. Acontece, gente, o mundo acontece. Ou a história não convenceu, né? Porque, assim, a história não gerou também. Interesse, é uma coisa que se você não olha para isso e fala, como eu faço para melhorar? Exato. Aí é o problema. A falha tá em não olhar para trás e não aprender com aquilo que aconteceu, então, né? aí, enfim, talvez nem seja assunto para esse debate aqui, mas eu acho que aqui tem uma coisa que eu vejo muito no Brasil, que eu acho que fora do Brasil é menos, é que aqui tudo é muito pessoal. E aí as pessoas... somos latinos. E as pessoas... Não, e as pessoas, elas assim, assim, você conversa com pessoas que trabalham em grandes empresas e, cara, sempre vai ter uma hora que você vai ver que as pessoas, elas estão simplesmente tentando, tipo, comigo não morreu, sabe? Tá todo mundo tentando proteger, colocar a bunda na parede, e aí, assim, se der merda, a culpa não é minha, eu já tava assim quando eu cheguei. Eu acho que isso acontece muito aqui, assim, cultura sabe? do medo, né? E é isso, assim... gringa é assim também, tá, mas tudo bem. Não, enfim, eu tenho Dependendo essa da sensação empresa, aqui... com certeza. Não, mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que sim, existe essa cultura do medo. E até trabalhando dentro de empresa, tinha esse desafio culturalmente de como a gente faz para as pessoas não surtarem, assim. E eu acho que pessoas ali, a cultura de produto, por exemplo, de empresa de tecnologia é muito legal. Que traz coisas, a metodologia ágil tem post-mortem, sabe? Vamos encarar os resultados de um jeito mais agnóstico, vamos olhar pra eles, tipo, o que a gente aprende com isso, como a gente faz pra melhorar, muito mais como um aprendizado do que como um fracasso, falhamos. E aí eu volto a falar que eu adoro os OKRs, porque eu acho que eles, na medida certa, eles são legais, assim. No mundo ideal, você vai fazer seus KRs pensando que o sucesso você atinge quando você chega em 80%. Os 20% são o plus, que seria muito legal, que é você se testar. E eu acho que, indiretamente, isso criou em mim uma cultura de estar ok com não chegar no 100%. Porque eu sou uma pessoa que adoro checklist. Eu sou muito aquela criança que ficava chateada e tirava 9,5. Gente, eu era essa pessoa. E encarar o fato de que, putz, cheguei no 80 e tá suficiente, é uma coisa... Eu tinha um professor, eu lembrei de uma história, agora não tem nada a ver. Tinha um professor de matemática no colégio que a prova dele tinha 10 exercícios, isso já no colegial, prestes a prestar vestibular. E aí ele falava assim, se você fizer o 10 e acertar, você não precisa fazer os 9 que eu te dou 10. Que era tão difícil que assim, cara, a prova é até os 9, sacou? Se você fizer o 10, só o 10, é 10 na prova inteira, porque esse daqui era tipo aquelas matemáticas bem cabeçudas. Que é isso, mas é se um plus, eu fizer assim. os 10, eu vou ganhar 19? Meu tipo de mentalidade, entendeu? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Parece até ensaiado, essa sua história dos 80%. Meta, objetivo, seja lá a letra que for, é para ser atingido e batido? Por quê? Porque existem abordagens, nem vou chamar de metodologia, existem líderes, e eu já trabalhei com alguns. Por exemplo, no Facebook existia o negócio de 50-50 goals, que é, eu vou te dar uma lista de objetivos esse semestre. Se você cumprir todos os objetivos, eu, gestor, fracassei porque, deixei muito fácil, não te desafiei. Então, o objetivo era que você cumprisse 50% dos objetivos. O que, na prática,
Fazer a virava galera fazer migué, né? Não, virava burnoutinho, porque você não sabe qual dos 50 vão dar Mas certo. qual enfim, desses tal. 50 que você quer que ela São atinja? essenciais. Ah, Quais lição isso você quer que ela aí. atinja mesmo? Isso aí você que vai ter que decidir, mas se você errar, fudeu. E tem o Porra, cara, BHAG. os caras se juntam numa sala e vêm com esses métodos. Aí, puta que pariu, velho. tem E a- Produtividade. Puta E teve merda. um que eu citei no Modo Internet, que é o BHAG, B-H-A-G, Big Hairy Audacious Goal, que é o objetivo cabeludo. E que na época do Facebook era, e não vou lembrar o ano, mas era, sei lá, 2014, 2015, já tem 10 anos essa história. Era assim, até daqui 5 anos a gente vai ser maior do que o Google e daqui 10 anos a gente vai ser maior do que a Globo. E o A objetivo... Globo mesmo? A Globo. Uhum. E o objetivo, Era o Brasil, né? literalmente, Ou era o mundo? acho que era Não, nós vamos ser a maior... Era a América Latina. Nós vamos ser a maior empresa de... Primeiro De objetivo, mídia. nós vamos ser a primeira empresa de mídia digital em faturamento na América Latina e depois nós vamos ser a maior empresa de mídia, ponto final, da América Latina. E literalmente dito na apresentação é assim, a jornada é mais importante do que... Isso o cara não falou, Pera, mas ele a falou assim, jornada é mais importante do que? tipo assim, Do que chegar no final. o VP não falou isso E é verdade. literalmente, mas era assim, daqui 5 anos eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, mas a gente é famoso, eu vou mirar alto, porque se eu errar um pouquinho para baixo, eu acertei. Sim, é os 80% que a Cata falou. E literalmente, depois de 5 anos eu não estava mais lá, o VP saiu, sei lá quanto tempo depois. A empresa não tem nem esse nome mais. A empresa não tem esse nome mais, não é maior do que o Google, não é maior do que a Globo, mas cresceu pra caramba. Então, é um jogo psicológico e Pra também motivar mesmo. o bônus de ninguém estava atrelado, virou uma ferramentinha de, então quais são as ações que o seu departamento... Era meio assim, pensa grande, cara, pensa grande. Você É tem que ser maior que a motivacional. Globo. Dito isso, existem chefes que falam assim, eu vou dar pro cara não bater e tal. Como é que vocês veem isso de... Objetivo é para ser cumprido, alguns objetivos sim, outros não. Posso falar, o Nubank tinha BHAG também. Que era chegar em era chegar em 100 milhões de clientes. E, cara, eu lembro que quando a gente tava lá, era uma coisa, mano, 100 milhões de clientes. Eu comemorei 1 milhão, entendeu? Tipo assim, você olhava e falava, caralho. E aí era, ao mesmo tempo... Quantos tem hoje, vocês sabem? Mais de 100 milhões de clientes. Então. Era isso que eu ia falar. Uhum. Você tem noção que doideira que é? Porque isso faz, sei lá, eu trabalhei no Nubank faz o quê? Uns 10 anos? Alguma coisa assim? Menos, acho. Mas, assim, faz um tempo já, uns 7, 8 anos atrás. E... Você olhava pro 1 milhão versus os 100 milhões e, cara, era nada. E eu lembro que a gente visualmente fez um slide pra mostrar pra empresa inteira, nessa vibe motivacional. Porque comunicação também envolve comunicação interna, fiz muito já. E era isso, assim, era uma barrinha que era tipo 100 milhões. Porque você tem esse lance de você comemorar. Cara, chegamos em 1 milhão, somos foda, maior fintech. E aí você olha pra esse desafio Falta e você 99. fala, tem coisa pra caralho pra fazer ainda. Bora fazer, bora correr atrás. Não vamos ficar aqui acomodado, né? Mas é muito doido olhar pra trás e ver bater. Quando eu vi bater 100 milhões, eu juro que fiquei parada, assim, tipo, caraca, rolou. Tipo, nunca... Sabe? Porque isso era uma coisa tão absurda. Eu falei, nunca vai rolar. Rolou. Que doideira acompanhar isso, essa jornada também. Você está me lembrando de uma outra coisa que acho que para a empresa não se aplica, mas é assim, do lado pessoal, existem os objetivos intrínsecos e extrínsecos, é isso? Então, é assim, o bom objetivo pessoal é que só depende de mim. Vou à academia todo dia, vou... ganhar um aumento e tal. Se você bota o teu objetivo no outro, vou conquistar aquele emprego, vou ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas e tal, depende de outras pessoas. Então é isso, assim, o Facebook cresceu pra caramba, mas não é maior do que o Google, nem maior que a Globo, porque os Que não dois faz também... ser ruim também. Porque eles também têm os BREGs deles, os objetivos, os OKRs, os negócios todos, mas cresceu em faturamento. Quando eu comecei nesse mundinho, um dos podcasts que a gente fazia se chamava 3,8. Era um podcast sobre publicidade digital, porque 3,8 era quanto se gastava com publicidade digital naquela época, 2008, 2009. Hoje é mais 50%, é na casa dos 50%. Então, assim, o grande objetivo não foi cumprido, mas cresceu. Então, mas eu lembrei disso, assim, de quando você for setar objetivos pessoais, assim, cara, o que só depende de mim? Então, até voltando na história da escrita, assim, eu vou publicar uma newsletter por semana.
Esse é o objetivo. Esse eu consigo fazer. Era o meu KPI, era isso. Isso está sob meu controle. Aí depois virou 2. Eu vou ter enfim, 1.000 assinantes pagos? Cara, não. depende da economia, depende do Trump, do tarifaço e tal. Depende de com quantas newsletters ou qualquer outra coisa você está tá concorrendo isso, diretamente. então... O que esses Ou concorrentes se estão fazendo? você vai colocar isso como uma métrica, cara, você tem que entender que talvez você vai abdicar de muitas coisas em prol de chegar nessa galera. Então você vai escrever sobre várias coisas que talvez você não seja tão feliz sobre elas, que talvez fazer táticas de vendas que talvez não sejam tão a sua vibe. Tudo são decisões. Eu acho que eu não olho para sucessos. Quando qualquer pessoa me fala o que é sucesso, eu não olho com nenhum tipo de preconceito, porque beleza, é seu, é uma decisão muito sua. Você quer ficar famoso? Bora lá te fazer famoso, tá tudo bem. Mas e no ambiente de trampo, no dia a dia, também faz parte do trabalho ter que medir se esse sucesso onde o cliente tá mirando é um sucesso que a gente vai conseguir entregar, né? E ter essa conversa não é fácil, necessariamente, assim. Só que é isso, em geral, aí de um papel mais de agência, em geral é muito normal você ver ali o mercado abaixar a cabeça. Tipo, eu preciso disso. Eu sou a chata na sala que pergunta, por quê? Tipo, por quê? Tá, legal. Eu quero sair no valor econômico. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me percebam tal. Tá, se você quer isso, então vamos talvez pensar em uma outra alternativa que é esse. Às vezes vai ser o valor econômico, mas às vezes vai ser, sei lá, falar com um youtuber, entrar numa newsletter. Tem vários jeitos de você chegar num lugar final, e eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo muito na minha carreira. Tem vários jeitos de você chegar no seu sucesso. E se você me conta onde você quer chegar, você me dá liberdade pra pensar em maneiras diferentes, e aí pivotar, pensar, puta, isso não deu certo, tento o outro. Você me dá mais espaço pra chegar. Se você me fala o caminho que você quer que eu faça, a chance de eu conseguir fazer exatamente o que você quer que eu faça não é baixa. Esse é um bom gancho pra você dar a receita do sucesso com a palavra-chave. Não, a maior métrica do sucesso, na verdade, são os amigos que a gente faz pelo caminho. Então, bonito. A palavra-chave é amigos. Digita aqui embaixo. Olha ele. Muito poético. Amei. Não, Essa aqui eu juro que eu preparei antes, tá? Eu vim pensando e falei, é isso, em algum momento eu vou largar essa, tá? Isso aí fez o dever de casa. Não, mas eu acho que o objetivo ele é bom também para dar uma tranquilizada, porque quando o objetivo é tudo, a sua chance de não atingir, filosofal, a sua chance de não atingir os objetivos é muito maior. Então, assim, e é por isso que a gente gosta de perguntar isso para os clientes, porque tranquiliza a gente e tranquiliza para os clientes. Qual é o seu objetivo com esse podcast aqui? Cara, eu quero... acho que a gente já contou 10 vezes aqui, nosso primeiro cliente, uma empresa pequena de consultoria em sistemas corporativos. É a métrica mais objetiva que a gente tem, assim. E assim, eu sou muito conhecido nesse mercado aqui, eu quero expandir o meu mercado. Cara, um objetivo legal, aí, medida, o que é, beleza, a gente chega lá, mas assim... na cabeça dele era assim, eu preciso ser conhecido. Ele tinha uma estratégia de marketing, inclusive, muito maior, e o podcast era uma delas. A gente apresentou a ideia, apresentou o orçamento. Ele falou assim, meu sócio não está afim, ele está meio receoso de gastar esse dinheiro para fazer podcast e tal. Quanto custa fazer um? Aí a gente, mas não vai adiantar, tal, não sei o quê. Beleza, era o primeiro cliente, a gente fechou e fez. Ele falou assim, não, eu quero um, porque no dia tal vai ter o evento ele era um integrador Salesforce, vai ter o evento nacional da Salesforce lá na Berrine, e eu vou estar com um quiosque, eu vou botar as pessoas para ouvir meu podcast. Eu falei, tá bom, a gente fez, editou, entrevistou, fez um monte de coisa, e entregou na mão dele. E aí o evento era a semana inteira, chegou o Guiné era da Ampere, chegou na sexta-feira, eu e o Maron abrimos o Analytics, e o podcast tinha, sei lá, 50 plays. E aí a gente falou, acabou, foi legal, isso aí. Mas foram os 50 plays. Tá. Aí chegou na semana seguinte, ele ligou pra gente e falou assim, e aí, vamos fazer o resto da temporada? Eu falei assim, não, você tá maluco, assim, eu sei quanto deu, eu sei que só deu 50 plays. O seu CPP, seu custo por play foi não sei quanto. Ele falou, não, mas eu tava andando no corredor do evento, chegou o country manager da Salesforce no Brasil, virou pra mim e falou assim, você é o cara do podcast, né? Me convida pra ir lá um dia. O cara que não sabia quem eu era, me abordou no corredor e agora somos melhores amigos, não é brincadeira. Escuta, CPP é uma coisa que as pessoas ainda estão usando? Elas fazem de cabeça é porque ela compara com o YouTube, ela compara com e tal. Porque não dá muito pra ter esses cheiros também, né? A gente sempre tá nessa conversa aqui, aí é outro episódio, porque isso daí... Tem uma outra coisa, o segundo cliente nosso, que foi 99,
A gente fez uma temporada pra 99 com uma influenciadora apresentando, criou quadro, você lembra? E aí trouxemos motoristas parceiros da 99 de outras cidades, porque a gente tinha pensado um monte de coisa assim e tal. Aí fizemos a primeira temporada, a 99 sentou com a gente e falou assim, então, os motoristas acharam um programa muito longo e eles querem uma coisa mais objetiva, enfim. Mas aí foi legal, porque eles foram coletar as impressões, e aí eles tinham uma base de motoristas absurdamente grande. E aí, a segunda temporada, quando a gente começou, a gente soltou o primeiro episódio, o segundo, pum, estourou pandemia. Uhum. Aí mudou tudo. E aí mudou tudo. Eu assumi a apresentação, porque eles não queriam aquela influenciadora, porque ela era muito despachadona, eles queriam uma coisa mais sóbria, quer dizer, né? E tal, um cara com arma e tal. E aí. Gente, é brincadeira, tá? É brincadeira, tá? Ninguém vem armado. Eu odeio armas, é brincadeira, tá? Não, mas então, e aí o que aconteceu? O podcast acabou virando uma fonte de informação para os motoristas de novos features que eles lançavam no aplicativo, promoções que eles faziam para aumentar ganho dos motoristas. Enfim, era um lugar de comunicação direta com os motoristas parceiros. Episódios de 20, 25 minutos estourando. Quando tinha um lançamento de alguma coisa, a gente trazia a pessoa que era responsável por esse feature, entrevistava ela no podcast, só que durou 6 anos, porque, entendeu? E aí é isso, assim... Olha que lindo quando você aprende com os resultados. É isso, a gente conversou... Mas teve uma etapa muito importante aqui, que foi um focus group, né? Uhum, que isso, aprender, a audiência cara. diretamente. O que a audiência tá esperando disso aqui? Eles estão esperando um programa de 20 minutos. Massa! E essa é a parte difícil de medir reputação. Cara, a reputação, ela vem no longo prazo, ela não vai aparecer do nada, não é uma coisa que, de repente, pra mim, assim, em PR, você começa a sentir um cheiro de que a percepção mudou, tipo, lá na faixa de 1 ano de trabalho, mais ou menos, que é quando o jornalista começa a me procurar proativamente pra falar sobre uma empresa. Aí você fala, puta, virou o jogo, não sou eu implorando pra alguém escrever uma matéria, as pessoas querem escrever, olha que legal. E essa é uma métrica que aparece de vez em quando, né? O que você quer? Eu quero que a gente seja fonte. Mas isso tem aparecido hoje em dia, eu acho que o mercado tem evoluído mais. Eu já tive que lidar com uma métrica, vocês odeiam CPPs, eu odeio valoração. Sentimetragem. Que era quando a gente media o tamanho de uma matéria no impresso ou então no online ali, quanto você gastaria. E assim, antigamente você pegava o jornal, aí você media o tamanho dela, você via quanto custava fazer um anúncio daquele tamanho, e aí você falava, olha, você poderia ter gastado R$1 milhão. Então você economizou R$1 milhão Cara, eu me sentiria por causa de PR. num episódio do The Office. Cara, totalmente. Você sabe quando eu me senti no episódio olhando de pra The cada Office? câmera, né? Quando eu Cada trabalhava câmera. numa empresa que tinha isso, e eu falei, puta, eu sou muito contra, por XYZ. E aí, pra mim, o pior não é só ser um valor totalmente aleatório, é comparar o trabalho de PR com a publicidade. Porque, cara, você compra um anúncio e fala, eu sou incrível, versus um jornalista que tem a sua individualidade, é separado, falar que você é a melhor empresa. Olha o tamanho da diferença que é isso, né? Mas é essa busca de usar uma métrica, só que nesse caso é o dinheiro. Mas sabe o que aquele meu chefe na época me falou? Eu falei, putz, não concordo, eu acho que não sei o quê. Trouxe vários motivos, métricas alternativas. Aí ele virou pra mim e falou, mas como eu sei que você vale o salário que eu te pago? Aí eu baixei a cabeça e falei, tá bom, beleza. Então vamos manter, então a gente vai manter, beleza. Mas é tudo assim, com esse dinheiro... É a mesma abordagem do CPP que a gente brincou, custo por play, assim. Custa R$1 fazer esse podcast aqui. Com esse mesmo R$1, eu ligo para o influenciador para fazer um story com o meu produto, eu compro mídia no YouTube, eu compro centímetro no jornal. A cabeça logo vai nisso e são coisas completamente diferentes. Você acabou de dar um exemplo assim, cara, uma coisa é botar aqui na frente minha foto sorrindo, outra coisa é ser entrevistado. Então, mas a cabeça vai assim, não, mas com esse dinheiro eu economizo, o que eu faço e tal. Então, é uma conta... É a cultura do ROI, né? Tipo, é um dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu tenho é limitado, eu vou colocar a mesma baliza pra todo mundo, porque Mas isso. Porque no final, o dinheiro sempre vai mandar. Não tem? Família, Isso é inevitável. Bom, acaba o episódio. Gente, são Isso negócios. daí, E aqui, não vamos ser fluff, são negócios. As pessoas precisam vender, elas precisam colocar a empresa de pé. Mas tem jeitos diferentes de olhar. Eu acho que é o teu ponto. Cara, o jeito de olhar para um podcast, o jeito de olhar para uma newsletter ou para um trabalho de PR, eles vão ter
ganhos que não são tão óbvios quanto vender agora. Ou não Às são vezes tão vai ser imediatos. o diferencial daqui a um tempo pra pessoa te enxergar como a melhor solução. Vai ser a construção, tijolinho a tijolinho dessa casinha que vai ficar pronta lá na frente. Não, é o lance da frequência da mensagem. Quer ver, Cris? Se eu te perguntar qual que é o patrocinador que vem na cabeça quando você fala do Flow? Não faço a mínima ideia. Insider. Tem um totem em cima da mesa. Não, mas, cara, isso é real, assim. Os caras estão lá todo episódio. Quando você fala, tipo, do Flow, a primeira coisa que me vem, você fala de uma marca, é Insider. Eles dão camiseta do... Ele tem até piada, assim, tudo vira camiseta da Insider no Flow. Quando você vê os cortes, eu tava vendo um corte do Rafinha Bastos lá outro dia, falando assim, é por isso que você vai dar camiseta da Insider o resto da vida e tal. E é isso, assim, o lance do curso que eu citei. Eles não estão só no Flow, né? É lógico que não, mas de novo, eles também estabelecem o Volta espaço naquilo que deles você falou ali. de qual Do foi curso, o o cara vai mudar o curso, vai mudar de vida, ele vai comprar uma plataforma de curso. Cara, ele ficou 5 anos vendo aquela plataforma de curso fazendo Vai lembrar disso. anúncio no podcast que ele escuta toda semana. Detalhe, eu fui comprar presente pro meu pai ano passado e eu tava, putz, eu queria comprar uma camiseta confortável. Eu comprei da Insider. Por quê? Porque eu fui impactada ao longo da cercada, vida por isso aí, tantos influenciadores falando que era a melhor camiseta que não sua, né? Que eu fui comprar. O Porque outro... de onde veio o meu lead? O extremo oposto disso é, nunca vi um episódio na vida, nunca fui impactada por nada da Insider. Tô boiando no que Tem vocês estão newsletter falando. da Insider? Tem Insider, Olha entre a uma oportunidade. olha a Aí. oportunidade de fazer uma newsletter da Insider, né? Uma newsletter no Substack. Mas, enfim, tem todo esse espaço vago aqui na mesa também pra marcas aparecerem. Mas, não, falando sério, só que eu ia falar Não, eu venho de Insider Por aqui. favor. quantas vezes, quantos episódios tiveram que fazer com a caneca aparecendo ali até alcançar esse efeito? É uma construção, essa construção é longa. Então, mas aí, falando da Insider, é uma marca que entendeu muito como funciona podcast, assim, e tanto meio que eles... digital, né? Exato. Tanto que eles apoiam o Flow, mas eles apoiam vários outros podcasts pequenos, porque eles entendem que você tá comunicando com alguns nichos Sim, ali. eles entendem tem que eles estão dentro do hoje, tem ecossistema. cupom, tem medida, devem ter modelo de atribuição lá, não é que não tem. Mas é esse entendimento de alcance e frequência, de estar sempre aparecendo para as pessoas e entender que o resultado vem. Consistência. Tem outra história de atribuição e objetivo e tal, já tem, de novo, mais de 10 anos essa história. Eu estava em casa com a Ana vendo televisão e apareceu na televisão uma propaganda de um curso online em inglês, de curso de inglês online. Eu falei, aí, Ana, você não está reclamando aí que seu inglês, não sei o quê, faz esse curso aí online, não precisa ir em lugar nenhum, você faz no computador. Aí eu não sabia se era .com.br, eu joguei no grande site de busca, apareceu o primeiro resultado, eu cliquei, ela entrou, ela se matriculou no curso. E aí eu fiz um post no Tráfego orgânico. No LinkedIn, não, uma atribuição clara. Então, veja bem, vamos lá. Aí eu fiz um post em alguma rede social que eu não vou lembrar agora, falando assim, quem fez a venda da Ana foi a televisão. Mas como eu fiz a busca no site de busca, que tem o UTM, Source lá, não sei o que, Cookie, no dashboard do curso de inglês, apareceu a internet, o site de busca. E aí eu fiz uma operação, tá vendo, se não tivesse modelo de atribuição, não sei o que lá. Aí o cara que atendia esse cliente no Facebook naquela época, chegou no dia seguinte para mim e falou assim, então, eu conheci esse cliente, a atribuição foi para o Google, não foi para a televisão, porque para ele o último clique é o que importa. Isso é muito normal, para muito cliente, o último clique importa. Você pode ter construído a marca do jeito que for, só o último clique que conta. Aí não sei se foi no ano seguinte, enfim, alguns anos depois a gente foi na convenção de vendas do Facebook, e o Facebook estava batendo muito no Google por causa disso, o modelo de atribuição, que o Facebook estava mais em construção de marca, no tipo de produto que constrói marca, e o Google, como está lá na ponta, busquei o nome do curso, busquei a camiseta, cliquei e comprei, o Google dizia que ele vendia mais. E aí, num auditório gigante lá, o VP da porra toda lá do Facebook virou e falou assim, bom, se o que vale é a última coisa que você viu antes de fazer a compra, só ela vale, eu vou trazer agora aqui para vocês o produto mais revolucionário de vendas que tem maior taxa de conversão. Aí ele aperta um botão e aparece um bonecão do posto, assim, no palco, sacudindo os braços, que assim, a última coisa que você viu antes de entrar na loja foi o bonecão no posto. Então, todas as vendas foram atribuídas, não foram atribuídas nem ao ponto que você estava na rua ali, foi o bonecão do posto.
Então, assim, é entender... Tipo, eu gosto muito da história da 99. Demitiu o marketing inteiro, contratou 10 bonecão no posto. Como eu justifico o salário do bonecão no posto? O ROI dele é baixíssimo. O objetivo dos caras era claro, assim, eu preciso... Da prática, né? As palavras não foram essas. Eu preciso que o motorista feche o aplicativo do Uber e prefira usar o aplicativo da 99. E a gente tinha várias hipóteses com eles e, que nem o Gui descreveu, em algum momento descobriu com pesquisa, com focus group, de que assim, eu não quero programa sobre trânsito mais seguro, sobre como... Cara, eu quero assim... Até porque isso já tem. Eu quero... Como é que... Bônus 99 de carnaval. É isso. E temos Virou uma métrica de comunicação com o motorista. E temos Exato. uma métrica que também é muito relevante, que é, depois que a gente fez a primeira temporada do podcast da 99... não só a Uber fez um podcast, como ela queria orçar com a gente. Aí a gente teve que falar, gente, então Olha a gente está fazendo aí, o da Olha a 99. métrica de sucesso. Então, Atrair a concorrência do cliente. A gente recebeu, sei lá, mês passado, um contato, ainda estamos conversando com esse cliente, que assim, eu ouvi o podcast que vocês fizeram sobre a história da Varig, eu quero que vocês façam igual sobre a minha empresa. Assim é a vida. Mas voltando um pouco para a coisa da consistência que a gente falou agora há pouco, a consistência é essencial na construção de reputação, né? É uma coisa que fica acontecendo e tem que estar acontecendo sempre. Não pode ser uns picos e depois desaparece e depois tem outro pico. Mas como é quando o cliente quer ficar presente demais? Ou melhor, deixa eu reformular. Como é quando a marca, não o cliente, quando a marca quer estar presente demais e causa um cansaço? Por exemplo, do Duolingo, que tá ali o tempo inteiro, em todas as conversas. Mas isso E que eu ia muita falar, gente de cara. saco cheio do Duolingo também. Vocês não estão acompanhando isso? Então, mas Não. aí eu acho Não? que tem então um o lance... pessoal, assim, reclamando do Duolingo? Tipo, Pode ser, Acho que a Pode sua ser. bolha tá hating, mas a minha segue amando, assim. Também tem isso, né? as bolhas, O tem Uber as com as bolhas. bolhas, qual Mas eu acho qual que bolha sempre seu vai ter um público? que odeia foi de Talvez- banco, a galera que odeia, tipo, por que você tá fazendo com essa passarinha? Mas ao mesmo tempo você tem uma criação de uma love brand gigantesca. Posso te contar Talvez tenha uma sido que eu um adorava? exemplo. O grupo do cartão do Nubank no Facebook. Eu adorava aquilo, porque as pessoas elas comemoravam quando o Nubank Comunidade, aumentava gente, o comunidade. limite. Ué, mas é bom. E aí Agora as eu pessoas contar. postavam fotos dos seus próprios de quando limites. chegou o meu E roxinho. aí a gente tinha que E aí falar com postava eles pra, foto tipo, dos pelo amor limites. de Deus, você tem que, tipo, não tirar... Não Você sabe posta que... a foto do número Agora do deixa seu eu- cartão, galera. Mas você sabe que, olha Mas- que curioso, quando você ouve teu cliente, você entende que o movimento das pessoas é querer postar a foto do cartão quando chegou, o produto mudou. Então você vê hoje o cartão de crédito, ele tem um número atrás, para as pessoas poderem postar em paz. Então, Olha e que aí loucura. elas ficavam... Gente, aumentou R$300, eu adorava ficar lendo. Eu lia, passava, tipo, horas E a lendo gente o grupo. tinha proximidade com os moderadores desse grupo e conversava muito com eles, porque é comunidade, você precisa estar perto. Então é isso, nunca vai ser óbvio, nunca vai ser um único jeito, tem que estar por todos os lados. Eu não odeio o Duolingo, diga-se, tá? Acho Mas muito... quando- Não, A- talvez a o sua Duolingo tenha pergunta sido é- um mau exemplo. Ele tá muito na minha cabeça. Mas eu acho que do teu ponto lá Quando a do marca quer ocupar cansaço, espaço, da exaustão, A exaustão da marca. tem que tomar cuidado, realmente, assim. Acho que até, sei lá, do ponto de vista de PR, quando a gente vai falar com um jornalista, não vai dar toda semana matéria sobre a sua empresa, então segura a onda também, sabe? Tem um lance Mas do... às vezes essa expectativa existe. E você tem que segurar as expectativas, é isso. Você tem que entender o sucesso, e aí volto pro ponto. Se você entender o sucesso, você pensa em maneiras diferentes de chegar lá. Você quer estar em todos... Você quer aparecer toda semana? Vamos pensar num mix maior de lugares pra estar. Vamos pensar em canais diferentes, em coisas... Jeitos diferentes de você chegar nessa pessoa. Esses pontos de contato que vão somando uma compra, eles vão acontecer de diferentes maneiras. Vamos usar isso a nosso favor, em vez de ficar esgotando o canal. Eu acho que a bandeira que eu levanto, sei lá, 15 anos que eu tô nessa indústria, de que as marcas, e não é só no podcast, em qualquer lugar, elas têm que estar a serviço do público e da comunidade. Elas têm que pensar como um artista. Eu estou aqui a serviço do meu público e esse público vai me ajudar a atingir os objetivos. Então, não é esconder a marca não aparece e tal. Tem uma... Eu até mandei, por acaso, eu mandei para o Gui hoje essa imagem que é de um slide que eu vi em 2011, 2012, que é em inglês, mas que é assim... Fazer as coisas que as pessoas querem, sinal de maior gigante, fazer as pessoas quererem coisas. Ou seja, eu tenho que estar a serviço do público, eu tenho que entender o que as pessoas querem, a gente na PER chama isso
presente. Qual presente que você, como marca, vai dar para as pessoas? Pode ser uma risada do Duolingo, pode ser uma entrevista exclusiva, pode ser dinheiro, brinde, dinheiro aviãozinho do Silvio Santos jogado. Não precisa ser salvar as baleias, não precisa ser nada gigante, mas assim, você, como marca, você tem alguma coisa que você pode dar para uma comunidade de pessoas que já existem, e você tem que estar a favor disso. Só que, por causa de tudo que a gente falou hoje, o exemplo que eu dou quando eu conto história, eu mostro um post que a gente fez na agência em 2012 de Kit Kat, do Dia dos Amigos, que eram 2 embalagens de Kit Kat, uma fazendo o coelhinho com o dedo atrás da cabeça do outro cara. Então, assim, eu não estou escondendo a marca, mas eu estou fazendo as pessoas lembrarem delas, dos amigos e tal, e dizendo, é isso aí, eu estou aqui, tamo junto. E as marcas hoje em dia, não vim aqui implicar com Kit Kat, se você abre o Instagram de qualquer marca que você compra na prateleira de supermercado, é foto do produto ou é famoso segurando o produto. Acabou, é só assim, olha como eu, sei lá o que eles querem dizer, olha como eu tenho dinheiro para comprar mídia, olha como eu tenho dinheiro para comprar o famoso e tal. Então, o cliente que quer aparecer muito, o problema não é aparecer muito ou pouco, é tipo 99. Cara, ela fala motora, dá 99, vai falar da promoção, aliás, é um ótimo exemplo assim, não tá falando, porque é 99, tem o... sei lá o que, o aplicativo mais rápido. Ele fala assim, cara, eu vou ajudar você. Você quer ganhar mais dinheiro comigo? Eu vou te dar informação. Esquece boato, esquece grupo de Facebook de como hackear 99. Eu vou te dizer, você tem que ter tantas corridas por dia, nesses dias, beleza, você está dando alguma coisa para aquela comunidade e aí você vai construir a sua imagem. Se você só fala assim, alô motorista, instala o aplicativo da 99 que ele é o melhor, o cara, ele vai instalar todos, ele vai usar todos. Mas isso que você falou há pouco, do feed da marca que está presente ali no supermercado, que você entra, é só produto e gente famosa segurando o produto. Acho que rende um outro papo também, que não cabe aqui agora, mas para a gente ter isso em mente, que é a publicidade ainda está viva. O que é a publicidade hoje? Sabe aquela frase do Oliveira Toscani lá, acho que nos anos 90, que a publicidade é um cadáver que não sorri. Ela finalmente chegamos nesse estágio, porque talvez... Sabe? Se publicidade virou isso, que grandes campanhas a gente tem visto? Eu acho que vamos fazer um programa sobre isso. A resposta está no funil, na métrica, assim. Por que é foto de famoso segurando o produto? Porque o famoso vai me dar um print do Instagram provando que 500 mil pessoas tem a pesquisa viram. falando que, sei lá, 80% das pessoas compram por causa de outra pessoa indicando. Sim. Então, vamos fazer isso até a exaustão. E porque o Instagram permite fazer a coisa em colaboração e você aqui do seu lado, enquanto anunciante, consegue acompanhar em tempo real. Você atinge suas métricas lá de alcance, de fãs. Né? E você tem tudo bem documentadinho para depois colocar no seu relatório e falar, alcancei a meta. Não, na verdade é o que o Gui falou. A culpa não foi minha, eu fiz a minha parte. Tá? Já estava assim quando eu contratei a Ivete. Move multidões, gente. Não menosprezem o poder do A Culpa Não Foi Minha. Usemos ele a nosso favor. Gente, acho que por hoje podemos amarrar, mas eu só queria dizer que de tudo isso que a gente falou aqui, uma coisa que fica muito clara é que a própria definição de sucesso é uma parada muito escorregadia. A gente poderia ficar horas falando disso aqui sem chegar a uma conclusão única, porque ela vai ser personalizada para cada produto, marca ou pessoas, né? Como a gente falou, as nossas ali no começo. O Gui brincou que o sucesso são os amigos que fazemos durante o caminho. Eu acabei de lembrar que acho que literalmente todos os meus amigos hoje em dia eu conheci de um jeito ou de outro por causa dos podcasts, mas não era isso que eu ia falar, não. Como podcaster, a coisa mais legal que eu já ouvi, e a pessoa falou super sem graça, tipo assim, nossa, vai ficar mega estranho isso que eu vou falar, mas foi assim, você é o amigo que eu nunca encontrei pessoalmente. Eu escuto há não sei quantos anos, eu sei tanta coisa da sua vida, você já dei gargalhada, não sei o que lá, que parece que você é um amigo que eu nunca encontrei pessoalmente. Falei, relações parasociais. Mas, cara, é isso. É animal, é construção de marca. Se a gente for levar para o marketês, é isso. Eu construí minha marca e outros podcasts. E é por isso que a gente acredita em podcast como meio, porque é onde a gente consegue construir isso. Mas é uma métrica de sucesso. E aí você ir fazendo coisas e ver a reação das pessoas, mas... E aí vem talvez fazer as métricas com base também nos feedbacks e não só da nossa cabeça, sabe? Opa!
Isso é muito legal, você olhar e falar, putz, vamos ouvir as pessoas, entender, e de repente o seu jeito de pensar sucesso, ele muda. Aí o exemplo da 99 foi ótimo, esse teu exemplo foi ótimo. Vamos ficar abertos que sucesso não é uma coisa fechadinha. E não é sempre a mesma coisa, que você falou mais antes um pouco. É isso, ele muda, né? De tempos em tempos acaba mudando. A empresa vai fazer outra coisa, enfim. Não tem, é isso, não sucesso, não sucesso. Então é isso, a palavra é amigos. Comenta aqui embaixo. E se a gente vê muitos amigos escritos ali nos comentários, a gente vai saber que esse episódio É uma foi o quê? métrica. Sucesso. Entendeu? Olha, E a gente vai fazer coraçãozinho comum. é assim agora. Gente, mas obrigada por hoje, Cris, Cata, Gui. A gente volta daqui 2 semanas. Você que nos acompanhou, não esquece de deixar a palavra-chave nos comentários ali embaixo. E se você gostou, recomendar para seus amigos, assinar para continuar nos acompanhando, principalmente no YouTube e no Spotify, mas onde quer que seja que você acompanhe podcasts. Até lá. Sucesso, gente!